Então, boa noite, pessoal. Eu estou tendo que regravar essa aula porque a aula de manhã não gravou por algum motivo, gravou só 7 minutos, algo desse tipo. E aí eu vou repassar aqui os slides, falar um pouco, certo? Provavelmente de maneira mais rápida. Então, nessa aula a gente estava vendo como o argumento da linguagem privada de Wittgenstein, que é um filósofo austríaco da primeira metade do século XX, como é que esse argumento ele pode ser utilizado contra o fundacionista tradicional, né? Aquele fundacionista empirista que acha que nossas crenças básicas seriam sobre o modo como o mundo aparece para a gente, né? Então essas crenças básicas elas seriam incorrigíveis no sentido de que eu não posso estar errado sobre como o mundo aparece para mim, eu posso estar errado sobre como o mundo é. Então, por exemplo, se eu tomar um LSD e ver um dragão, eu posso estar errado se eu acreditar que tem um dragão na minha frente, porque não tem um dragão na minha frente. Porém, ainda assim, eu estaria certo sobre o fato de eu estar vendo algo que parece o dragão, né? E essa experiência que de primeira pessoa também é um ponto importante para o fundacionista, que ela seja não conceitual, né? No sentido de que ela é apenas um arranjado de cores e formas, sem ser subsumida em nenhum conceito, né? Então, não é que eu vejo um dragão, né? Porque eu ver um dragão, isso seria uma percepção falsa, né? Porque dragões não existem, então, por isso é impossível ver um dragão. Mas eu vejo um arranjado de cores e formas arrumadas de maneira parecida com o dragão, né? Então, essa crença aí de que eu creio que eu tenho essa experiência de algo que parece um dragão, ela seria incorrigível e, por isso, serviria como fundação para as minhas crenças perceptivas que diz respeito ao mundo exterior, né? Essas crenças básicas, elas seriam incorrigíveis e, por isso, elas não precisariam de outras crenças para justificá-las, a própria experiência justificaria elas, e essas crenças básicas, então, elas serviriam de justificação para outras crenças perceptivas e cada vez mais crenças, vamos dizer assim, superiores, mais abstratas sobre o mundo. Então, o fundacionista tradicional, ele assume que o nosso envolvimento com o mundo é não conceitual, né? Esse ponto aqui é importante, que é não conceitual. Esse ponto aqui é importante, pelo que eu disse, que é o fato dele ser não conceitual que torna ele incorrigível. Então, nessa parte aqui da aula, a gente vai considerar como um outro argumento contra essa perspectiva, né? Lembrando que na aula passada a gente tinha visto o argumento de Sellers, né? Que tem a frase famosa de o mito do dado, né? Em que Sellers questiona, número 1, a existência dessa experiência nua e além do mais, a possibilidade desse conteúdo não conceitual poder servir de justificação para alguma coisa, já que Sellers aponta que a justificação é uma prática discursiva, né? E um conteúdo não conceitual não pode ser posto em discurso a não ser que ele seja conceitualizado, né? Então, o argumento que a gente vai ver agora é o argumento da linguagem privada, que, como eu disse, é do filósofo chamado Wittgenstein. E se encontra num livro já da segunda fase da carreira dele, que chama As Investigações Filosóficas, tá? Então, se alguém se interessar, aqui tem as partes do livro em que esse argumento se encontra, né? Apesar de que até onde é que está o argumento é uma questão questionável, né? Tem um filósofo chamado Kripke que defende que o argumento, na verdade, ele está antes de onde geralmente se identifica que está o argumento, né? Então, eu vou primeiro fazer um pequeno esboço desse argumento e depois examinar em que medida ele pode ser usado como um argumento contra o fundacionismo tradicional, né? Então, o Wittgenstein pretende mostrar que a noção de uma linguagem privada, né, esse conceito aqui é importante a gente entender o que ele quer dizer com uma linguagem privada. Ele pretende mostrar que a ideia de uma linguagem privada é incoerente, que não faz sentido uma linguagem privada, tá? Então, claro que ele admite que a gente poderia, por exemplo, inventar uma linguagem, um código secreto que ninguém tem acesso. Essa linguagem é privada no sentido de que as outras pessoas não sabem como funciona o código, né? Então, de modo que só eu, né, se eu escrever um diário e fizer um código,
a princípio só eu sei decifrar aquele código. Então ela é privada nesse sentido. Tudo bem, para Wittgenstein esse tipo de linguagem privada ele é possível, tá? Então a criança, por exemplo, ele pode inventar nomes para os brinquedos dela e não dizer para ninguém, né? Então esse também seria um tipo de linguagem privada, né? Mas o ponto é que é esse, ó. Esses nomes, porém, ou no caso do seu código também, eles poderiam ser revelados para outras pessoas e as outras pessoas poderiam saber ao que eles se referem, tá? Então essa linguagem, apesar de ser privada no sentido de que ninguém tem acesso ao código, ninguém sabe os nomes, as pessoas poderiam saber esses nomes e elas iam entender perfeitamente. José é o nome desse boneco, tá? O tipo de linguagem que Wittgenstein está chamando de linguagem privada é privada no sentido mais essencial, tá? É privada no sentido não só de que só você sabe o nome, sabe os códigos, mas que só você tem acesso ao referente, ao que aqueles nomes, aqueles códigos denotam, tá? Então essa linguagem seria essencialmente privada no seguinte sentido: as palavras individuais dessa linguagem refletem aquilo que só pode ser conhecido pela pessoa que fala. E o que só pode ser conhecido pela pessoa que fala? As suas sensações internas, né? Então, se você pensar bem, a sua própria dor, a dor que você sente, ela só pode ser conhecida por você, né? Você pode tentar descrevê-la para outra pessoa, mas a pessoa não tem acesso direto à dor no sentido que você tem, né? Então seria uma linguagem cujos referentes, ou seja, uma linguagem sobre essas atitudes, essas propriedades internas do sujeito, né? As sensações imediatas, etc., que são privadas, né? Outra pessoa não pode, portanto, compreender essa linguagem. Certo? Que sentido? Tudo bem, a gente pressupõe que eu tenho dores, você tem dores, a gente meio que pressupõe que nossas dores são do mesmo tipo, né? Elas parecem de alguma maneira pelo fato de nós sermos seres da mesma espécie, né? Porém, a princípio nada garante, né? Quando a gente é criança, a gente às vezes pensa isso. Será que o que eu vejo e eu chamo de amarelo outra coisa, a outra pessoa vê como vermelho e ela chama de amarelo? Será que minha percepção, minha experiência interna, ela não é fundamentalmente diferente da experiência do outro? Em certo sentido, a gente nunca pode saber, porque você nunca vai estar na cabeça do outro para comparar a sua experiência interna com a experiência do outro, né? Então, tudo bem, a gente utiliza nomes para essas experiências, como dor, como amarelo, né? Só que o ponto de Wittgenstein é que para esses nomes fazerem sentido, para que esses nomes possam fazer parte de uma linguagem, eles não podem nomear diretamente uma entidade interna, né? Vamos imaginar que eu quero escrever um diário sobre a recorrência de alguma sensação, né? Talvez a sensação que eu sinto no joelho, uma dor que eu sinto no joelho, uma dor bem específica que eu sinto no joelho. Vamos dizer que eu procure me fixar nessa dor, tentando recordar exatamente como é essa sensação, e a partir de agora, sempre que eu tiver essa sensação, eu vou escrever um S no meu diário, né? Então, de certa forma, um S é o nome dessa sensação, né? Esse S é minha palavra privada para um tipo de sensação específica que só eu posso saber. E esse é o ponto importante, ó. E só eu posso saber se essa palavra é usada corretamente. Por quê? Porque só eu que tenho a sensação. Só eu que posso julgar se aquela sensação é do mesmo tipo da outra, né? Outras pessoas não podem me corrigir, né? Então, esse é um sentido próximo de quando o fundacionista empirista fala que as nossas crenças sobre nossas entidades internas, né, sobre o que parece para a gente, o que aparece para a gente perceptualmente, elas não podem ser corrigidas, né? Da mesma forma, essa linguagem privada, ela não poderia ser corrigida por ninguém, né? Então, Wittgenstein afirma que as sensações não podem ser registradas dessa maneira. Isso porque
não há qualquer critério de correção. Esse aqui é o ponto. Né? Uma linguagem, gente, ela é uma linguagem, uma aplicação de regras. Né? Então você vê o português tem regras, e são essas regras que permitem que a outra pessoa entenda o que você está falando. Porém, numa linguagem desse tipo, em que os referentes são entidades privadas, entidades subjetivas, não há regras. Perceba, se eu chamo a sensação de S e depois eu tenho outra sensação, nada além de eu dizer que é a mesma pode dizer se é a mesma ou não, porque a sensação sou eu que tenho. Então, se eu disser que a mesma não tem como errar. Então, nesse sentido, não há nenhuma regra que você está seguindo. A regra é aquilo que você disser, entendeu? Então, querer-se dizer aqui o que em qualquer caso me parece correto está correto, né? Porque eu não estou aplicando nenhuma regra. Eu não posso ser corrigido. Uma regra pressupõe que você pode aplicá-la errada, né? Nesse caso, você não pode aplicá-la errada. Nesse sentido, não há regra sendo aplicada, né? E assim, o que só pode querer dizer que não podemos falar de correto, né? Nesse caso, não há uma aplicação correta da regra, no sentido de também não há uma errada. Qualquer aplicação é uma aplicação aceitável, porque só você tem acesso à entidade que você está nomeando, né? Então, o ponto dele é que não há uma forma independente de verificar se eu estou a usar corretamente o termo. Eu poderia estar enganado, né? Apesar de que podia até colocar aqui umas aspas aqui, porque não faz nem sentido falar engano, né? Porque não há critério de correção, né? Eu poderia estar enganado mesmo que me parecesse que eu estou tendo o mesmo tipo de sensação. Se não houver critérios objetivos para determinar se eu estou a usar corretamente termos, então toda a noção de eles terem uma aplicação determinada se perde. Então, por isso que ele acha que não há uma linguagem, não pode haver uma linguagem privada, tá? Mas esse ponto aqui é importante. O que Wittgenstein afirma não é que nós não podemos falar de nossas sensações. Obviamente a gente pode, a gente tenta descrever o que a gente está sentindo, por exemplo, quando alguém vai no psicólogo ou no médico, né? Pergunta, o que você está sentindo? Não, estou sentindo uma dor no peito, etc, etc, né? Então, a gente consegue, de fato, registrar a ocorrência dessas sensações. Eu tive uma dor, eu tive uma tontura, etc, etc. Mas a tese de Wittgenstein aqui é que os termos que descrevem as sensações não podem adquirir seu significado dessa maneira, não podem adquirir o significado nomeando entidades privadas. Eles não podem adquirir seu significado pela tentativa de fixar uma qualidade experiencial distinta na experiência privada. A sua explicação positiva, ou seja, o que Wittgenstein acha, como é que Wittgenstein acha que esses termos ganham significado, é a partir do comportamento que é manifestado com o termo das sensações. Há, por isso, uma forma de verificar se esses termos estão sendo usados corretamente. Tá? Então, de fato, a gente fala das nossas sensações, a gente fala que a gente está vendo o amarelo, mas Wittgenstein está dizendo o seguinte: olha, amarelo, quando você fala amarelo, não designa uma sensação privada que você tem de amarelo, porque, como eu disse, inclusive pode ser que o que você chama de amarelo, a sensação privada se chama de amarelo, seja qualitativamente diferente para outra pessoa. Pode ser que outra pessoa veja azul e chame de amarelo. Então, nesse sentido, se fosse assim, cada um tivesse nomeando sua sensação privada, a princípio, quando eu falo amarelo e você fala amarelo, a gente não estaria falando da mesma coisa. Você estaria falando da sua sensação de amarelo, eu estaria falando da minha sensação de amarelo, né? E não haveria comunicação. Então, a ideia de Wittgenstein é que quando eu falo amarelo, eu estou falando da cor da banana, da cor do sol, sei lá, o sol quando está meio amarelado, o céu quando está meio amarelado, tá? Então, a gente está se referindo a entidades públicas, de modo que aí sim há critérios de correção. Então, eu posso falar que a banana é azul e alguém fala, não, a banana não é azul, amigo, a banana é amarela. Então, aí tem critérios de correção, aí tem regras a serem seguidas, e aí tem linguagem, né? Então, esse é o ponto de Wittgenstein. Da mesma forma, quando eu falo de dor, eu não estou nomeando uma sensação específica minha.
Eu estou nomeando um tipo de sensação que está relacionado a um tipo de comportamento, de modo que uma criança, sei lá, se eu fizer cosquinhas nela, ela vai falar que está sentindo dor, eu vou falar, não, você não está sentindo dor, você está sentindo cócegas, porque esse seu comportamento é o comportamento de alguém que está sentindo cócegas. Então, dor ele não nomeia diretamente, não é que ele nomeia uma sensação, mas o modo como a palavra dor adquire significado não é a partir da sensação, mas a partir dos usos públicos daquela noção de dor para descrever determinados comportamentos. O argumento se relaciona com o fundacionismo. Vamos ver uma interpretação do filósofo chamado John McDowell. Então, só voltando ao ponto, o fundacionista tradicional afirma que o nosso primeiro envolvimento perceptual com o mundo é não conceitual. Então, a ideia é que a gente quando olha para o mundo atinge nossos órgãos dos sentidos e aí a gente tem uma imagem do mundo e essa imagem é não conceitual, tipo uma imagem bruta. Então, são cores e linhas arrumadas de determinada maneira. E para o fundacionista, então, a partir dessa imagem, a gente forma conceitos, a gente descreve essa imagem. Então, percebeu que é uma relação com o mundo intermediada por uma imagem bruta. Então, os nossos sentidos fornecem-nos um feixe de informações sensória não conceitual. Os conceitos que possuímos nos permite ordenar essa experiência em características que podemos reconhecer e reidentificar nas outras ocasiões. Só que perceba, isso é a primeira parte aqui, isso aqui é a experiência mesmo, é a experiência em si, experiência perceptual. Essa segunda fase aqui já é do pensamento, já é algo que a gente faz com a experiência, mas a experiência em si não é ordenada, não seria ordenada, ela seria bruta. Primeiro a gente tem a experiência e a partir daí nós aplicamos os conceitos que nós temos para ordenar essa experiência. A posição wittgensteiniana, no entanto, é que a experiência que não conceptualmente interpretada não pode ser ordenada ou concebida dessa forma. Por quê? Porque não tem como você aplicar esses conceitos a uma experiência bruta, porque senão você estaria aí formando uma linguagem privada. A ideia aqui seria que a experiência ela já vinha ordenada, de modo que minha percepção não é de pontos vermelhos, não é de pontos vermelhos arrumados em determinada coisa. Minha percepção é de uma maçã, e maçã é uma entidade pública. Maçã não é uma entidade subjetiva, certo? Então, a tese fundacionalista é que eu procuro fixar um aspecto da minha experiência perceptual privada, rotulando-o com o conceito como vermelho, e que a posse continuada desse conceito me permite assinalar essa característica da minha experiência. Aqui, no entanto, então, eu tenho a ideia fundacionista é que eu tenho uma experiência e falo, vermelho, aí depois eu tenho outra experiência e falo, vermelho de novo. Então, só que o ponto aqui é que não há critério para a aplicação aqui desse conceito de vermelho, pelo mesmo motivo que não é possível na linguagem privada. Qualquer coisa que eu fale que é vermelho na minha experiência é vermelho por definição, porque ninguém pode corrigir, de modo que de modo análogo ao que Wittgenstein falou sobre a linguagem privada, eu não teria aqui critérios de aplicação. Uma resposta, uma opção que é mais condizente com os resultados do argumento da linguagem privada é afirmar que a experiência ela já vem conceptualmente estruturada. Aquilo que temos, experiência não seria um feixe de informações não conceitual que depois temos que categorizar por nós, porque essa categorização seria um tipo de linguagem privada. Então, a ideia aqui, isso aqui é uma citação de um filósofo chamado Strauss. Ele fala o seguinte: o caráter da experiência perceptual em si mesma, da nossa experiência sensória em si mesma, é inteiramente condicionada pelos juízos acerca do mundo objetivos que estamos inclinados a fazer. Quando temos essa experiência, ela está, por assim dizer, completamente imbuída ou impregnada
dos conceitos que empregamos nesse juízo. Então a ideia aqui é o seguinte: se a gente tem um conceito de banana e a gente olha para uma banana, o conteúdo da nossa experiência perceptiva não seria pontos amarelos e pretos em um formato específico, mas uma banana, certo? A banana mesmo. E nesse caso, é difícil você sustentar um fundacionismo tradicional, né? Porque minha crença de que tem uma banana na minha frente, ela não é incorrigível, né? Ela é corrigível. Então, por isso, a crença de que tem uma banana na minha frente é mais difícil de ser defendida como uma crença básica, né? Mas o ponto aqui é que a ideia de que nós temos uma experiência nua, cuja crença sobre essa experiência pode ser tomada como crença básica, é complicada, no sentido de que as crenças que eu tenho conceituais, elas precisam de alguma forma categorizar, aplicar conceitos àquela experiência básica. Mas só que se esses conceitos vêm dessa experiência básica, se esses conceitos se referem a uma experiência básica não conceituada, a sua aplicação é como a de uma linguagem privada. Então, se essa explicação for aceita, tem que haver uma réplica para o argumento do refinamento da experiência. Lembra que a gente falou que um ponto em favor do fundacionismo tradicional é a ideia de que eu tenho mais, que minha experiência ela tem um grão mais fino, ou seja, ela é mais diversificada do que os conceitos que eu tenho, né? Por exemplo, eu vejo uma gama muito grande de azul, apesar de eu ter poucas palavras para azul, né? Azul marinho, celeste, etc. Mas eu vejo muito mais azuis do que eu posso conceituar. Mas o ponto aqui é a defesa que o defensor de que a experiência básica, a experiência do mundo, ela já foi conceituada, é dizer, olha só, isso só aparece assim porque a gente está confundindo conceitos com a sua encarnação mais linguística. Então, de fato, talvez eu tenha poucas palavras para azul, mas isso não quer dizer que eu tenha poucos conceitos de azul. Eu tenho tantos conceitos de azul quanto os que eu consigo distinguir na minha percepção, né? Então, a ideia aqui seria que tomar conceitos não como uma entidade linguística, mas como uma entidade que tem a ver com a nossa capacidade de reidentificar coisas, né? Então, sabor de sorvete que seja familiar, né? Mesmo que eu não tenha uma palavra para descrever aquele sabor específico, eu posso sempre utilizar um indexical, como por exemplo falar, esse sorvete tem aquele sabor do sorvete que eu tomei na infância, né? Aquele sabor. Então aqui eu não tenho uma palavra para descrever o sabor, mas de qualquer forma eu tenho um conceito desse sabor, no sentido que eu consigo pegar dois sorvetes diferentes e subsumi-los sobre o mesmo conceito, falando que os dois têm aquele sabor, né? E perceba que quando eu uso esse conceito aquele sabor, eu não tô me referindo a uma entidade privada. A minha aplicação do conceito aquele sabor, pelo menos em princípio, ela pode sim ser corrigida. Se eu tenho um irmão que também tomava aquele sorvete comigo quando era criança, ele pode falar, não, eu não acho, eu acho que tem um sabor diferente daquele sorvete, né? Então, essa aplicação, ela não é bem do tipo de uma linguagem privada. O computador está travando aqui, eu não entendi se ele parou, o que foi que ocorreu, deixa eu ver aqui, tá instalando alguma coisa aqui. Então agora a gente vai ver um terceiro ponto, que é essa ideia fundacionista de que eu tenho uma experiência nua, né? Então, ele trabalha com uma distinção forte entre experiência
né, que eu disse, a experiência é nua, ela não é bruta nesse sentido de que ela é desprovida de conceitos. E o pensamento é o trabalho conceitual que a gente tem. Então, de acordo com o fundacionista, há na nossa experiência cognitiva dois elementos: os dados imediatos, que é essa experiência bruta, como os dos sentidos, que são apresentados ou dados à mente, e uma forma, construção ou interpretação, que representa a atividade do pensamento. Então, a experiência perceptiva, os dados do sentido, eles forneceriam a matéria, e o pensamento, a partir dessa matéria, formaria conceitos, etc, etc. Só que essas duas atividades são separadas e apesar de elas serem interdependentes, elas são atividades diferentes. Pela percepção, recebemos informação não conceitual, tá? Tem esse ponto aqui que é importante, não conceitual acerca do mundo. Isso é, essa informação fornece a matéria-prima da percepção e do pensamento conceitualmente estruturado. A experiência perceptual em si mesma é independente da atividade, seria independente da atividade cognitiva, né? Para o empirista fundacionista, né? Vamos questionar novamente essa perspectiva, alegando que a natureza da experiência perceptual é afetada pelo tipo de pensamentos que somos capazes de ter. Então, a gente vai falar de alguns casos em que parece que quais conceitos a gente tem pode, de alguma forma, influenciar que tipo de experiência nós temos, né? Então, aqui tem um exemplo bastante importante, que é Colette. Ela é uma violoncelista profissional que estudou música durante muitos anos. Já Antoine raramente ouve música clássica e não consegue distinguir uma fuga de uma giga, né? Uma giga é um tipo de música renascentista e a fuga também, né? Mas a giga é uma dança, a fuga é um tipo de música de igreja, né? Antoine e Colette vão assistir a uma interpretação das suítes de violoncelo de Bach. Consideramos suas respectivas experiências, né? Um fundacionalista falaria o seguinte: Antoine e Colette, eles têm a mesma experiência, a experiência é bruta, né? Isso porque eles recebem os mesmos estímulos físicos, os mesmos dados imediatos que são apresentados à mente, né? Supondo que eles estão no mesmo lugar no teatro, etc. Eles não têm nenhum problema auditivo, etc. Um empirista fundacionista, ele vai dizer assim: o que pode acontecer é que eles têm pensamentos diferentes. Então, eles têm a mesma percepção, né? A mesma experiência, só que a Colette, ela tem mais conceitos, então ela é capaz de fazer mais distinções na experiência, ela é capaz de aplicar a experiência melhor, né? Mas o ponto é que eles partilham um núcleo de experiência não conceitual em comum, e sua experiência do mundo é independente dos pensamentos que eles podem ser capazes de desenvolver acerca dessa experiência, né? Só que um antifundacionista, alguém que acha que os conceitos que nós temos ou deixamos de ter influencia na nossa experiência, pode argumentar que Antoine e Colette não só têm pensamentos diferentes sobre a música, como experienciam a música de maneira diferente, né? A Colette consegue identificar não só uma nota si bemol, mas ela ouve aquilo como uma nota si bemol. Antoine não tem essa experiência. A música soa para ele de maneira diferente, né? E aqui ele dá uma descrição da experiência musical que um violoncelista famoso dá ao ouvir essa segunda suíte de Bach. Ele fala o seguinte: por vezes chega ao ponto de sofrer fisicamente. No prelúdio em Ré menor, por exemplo, é como se um alfinete estivesse a perfurar a música. Daí ele compara a situação com uma borboleta, quando um entomologista perfura ela com um alfinete para prender ela na coleção dele, né? Ele fala: também eu pareço revolver-me tormentosamente no alfinete e só experiencio a liberação quando regressa a tônica, né? Então, para quem entende um pouco de música, sabe que a música, ela tem, geralmente a música tem uma nota tônica, né? O tom da música, e a música, ela meio que se revolve em torno desse tom, de modo que o afastamento do tom causa um tipo de tensão que ele é resolvido no retorno ao tom, né? Então, alguém que
entende minimamente de música, tem os ouvidos treinados para entender essa linguagem e para compreender esses pontos, esses pormenores, ele realmente conseguiria entender, conseguiria perceber as tensões e relaxamentos da música, por exemplo. Enquanto uma pessoa que nunca ouviu ou que nunca foi treinado na música tonal, talvez não consiga, né? Em certo sentido, a gente pode dizer que a experiência dessas duas pessoas é diferente, a experiência é a mesma, né? Outro exemplo que a gente pode dar é o seguinte desenho, né? Esse desenho aqui, a princípio você vê um pato nesse desenho, né? Em que essa partezinha aqui são as orelhas, são o bico do pato, né? Que é o bico do pato, o olhinho do pato, etc. No entanto, a gente pode alterar o caráter da nossa experiência visual modificando as crenças acerca do desenho, né? Vamos pensar aqui em um coelho, né? Um coelho. Agora a gente meio que consegue ver essa figura como um coelho, né? Em que aqui está as orelhas do coelho e aqui está o olhinho do coelho, aqui está a boquinha do coelho, né? Então seria um caso também em que nossas experiências perceptuais, a gente teria experiências perceptuais distintas, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem sobre o desenho, né? Ele dá vários outros exemplos, né? Um exemplo de um filme chamado Cabaré, que você tem tipo uma festa, tipo como se fosse churrasco, assim, uma festa no meio do campo, as pessoas bebendo, sorrindo, etc. Tem um momento que começa a cantar um rapaz jovem cantando uma música bonita e tal, e aí a câmera vai descendo e acaba filmando no braço do rapaz a suástica, né? O rapaz é da juventude hitlerista e aquilo dali é uma festa de nazistas. E o autor do livro, o O'Brien, ele argumenta que depois que você tem essa informação, sua própria percepção da festa modifica. O que pareciam sorrisos descontraídos agora se tornam sorrisos ameaçadores, né? Para quem tiver interesse, eu coloquei aqui um link no YouTube dessa cena. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada, né? Além do mais, ele argumenta também que as emoções que a gente sente por uma pessoa podem afetar o modo como elas parecem para a gente, né? Quando nos apaixonamos por alguém, essa pessoa pode começar a nos parecer surpreendentemente mais bela. Outro exemplo que ele dá é que nosso conhecimento teórico pode afetar a aparência daquilo que nós vimos através de um instrumento científico, né? Quem já teve a oportunidade de olhar, sei lá, uma célula no microscópio, uma pessoa destreinada, ela vê ali formas indistintas, enquanto um biólogo experiente realmente vê partes da célula. Isso aqui é a mitocôndria, isso aqui é o complexo de Golgi. Então, o ponto aqui do O'Brien é que talvez não é simplesmente que o biólogo tem os conceitos que ele consegue manejar aquela figura, mas que talvez o biólogo realmente tenha uma experiência diferente de quem não é. E outro exemplo que ele dá é de um alpinista experiente, ele olha um mapa, né, de altitude, que é um mapa de curvas de nível, e ele vê no mapa realmente escarpas, vales. Ele está tão acostumado a usar aqueles mapas que ele já olha o mapa, ele já vê o relevo, né? Enquanto uma pessoa leiga, ele só vê linhas e precisa até fazer cálculos mentais para tentar interpretar aquele mapa. Essa parte aqui é mais alta que essa. Enquanto a pessoa experiente, ela realmente vê o relevo no mapa, né? Então, de acordo com o fundacionismo, o nosso envolvimento perceptual primordial com o mundo seria de ordem não conceitual. A informação não conceitual que adquirimos desse modo poderia depois ser organizada de formas conceituais. Os exemplos que vimos parecem indicar que todo olhar é epistêmico, né? Ou seja, todo olhar ele já vem conceituado, né? Esses exemplos parecem mostrar que nossa experiência perceptiva já é impregnada de conceitos, ou seja, que não há um conjunto de experiências fundacionais não conceituais que constituiriam a matéria-prima do nosso pensamento conceitual e da nossa percepção. A relação entre experiência e pensamento, então, seria holística, ou seja, tudo bem, o pensamento ele é alimentado pela experiência, no sentido de que a gente forma conceitos a partir da nossa experiência, mas também haveria uma influência contrária,
né? Esses conceitos que a gente tem também influenciaria no tipo de percepção, no tipo de experiência que nós temos, né? Então, o fundacionista, ele pode tentar resistir a essa conclusão, falando o seguinte: ora, o que há aqui nesses seus exemplos não é que as pessoas estão tendo experiências diferentes, mas essas mudanças do que parece ser mudança de experiência pode ser explicada dizendo que o que está mudando é simplesmente o foco de atenção. Então, todos aqueles casos, no caso do jantar, do piquenique nazista, você está tendo a mesma experiência, só que agora a sua atenção está focada em outras coisas, e por isso você está tirando coisas diferentes dessa experiência, né? Então, isso seria uma posição compatível com o fundacionismo empirista, no sentido de que tá lá, a experiência sensória está lá, sua atenção, que seria uma faculdade do pensamento, que está focada em diferentes lugares, por isso você está parecendo ver outras coisas, né? Por exemplo, no caso do pato coelho, quando a gente olha o desenho como coelho, a gente foca a nossa atenção nessa parte aqui, essa parte aqui, ó, né? Aqui é a boca, aqui é o olho. Quando a gente foca a atenção nessa parte, a gente vê um coelho. Quando a gente foca a nossa atenção nessa parte, no bico, né, no caso, a gente vê um pato. Então a ideia seria que você vê um coelho ou pato dependendo de onde você foca a sua atenção. Então não é que você está tendo experiências diferentes, você está só focando sua atenção em partes diferentes da experiência, né? Então, nesse caso, nossas experiências difeririam apenas em virtude da nossa predisposição de olhar diferentes aspectos do desenho, e não porque nossa experiência seja essencialmente dependente dos conceitos que possuímos, né? E o fundacionista, ele ainda tem uma carta na manga para se defender dessas acusações, que é falar o seguinte: ora, tem casos em que nossa experiência ela é cognitivamente impenetrável, né? Cognitivamente impenetrável. Ou seja, são casos que, mesmo que a gente saiba que uma coisa não é de determinado jeito, a gente não consegue ver de maneira diferente. Então, isso seria uma evidência de que realmente a experiência visual é pura e que os conceitos são aplicados na experiência, porque tem casos em que mesmo que nosso pensamento diga que aqui é diferente do que a gente está vendo, a gente não consegue deixar de ver daquele jeito, né? Então, por exemplo, o Fodor, para defender essa tese de que existem experiências cognitivamente impenetráveis, ele fala, por exemplo, da ilusão de Miller-Lyer, né? Essa ilusão aqui todo mundo já viu na escola, em algum lugar da vida já viu, e a gente sabe que essas linhas aqui, elas são do mesmo tamanho, ó. Elas são do mesmo tamanho. Então a gente pode botar uma régua aqui e ver que elas são do mesmo tamanho. Porém, por mais que a gente saiba disso, se a gente tirar a linha, a gente continua vendo a linha de cima como sendo maior do que a de baixo. A gente não consegue evitar de ver a linha de cima como maior do que a linha de baixo. Nesse caso, os nossos pensamentos não afetam a natureza da nossa experiência. Daí Fodor pergunta: por que a percepção não é penetrada pelos conceitos? Nesse exemplo teórico de fundo, por esse elemento teórico de fundo, ou seja, por que nesse caso aqui da ilusão de Miller-Lyer, a gente tendo conceitos de saber que isso é uma ilusão, a gente tendo crenças de que as linhas são do mesmo tamanho, por que a percepção não é penetrada por esses conceitos, por esses pensamentos nesse caso? Isso é, porque é que de fato o fato de sabermos que as linhas têm o mesmo comprimento não faz com que elas nos pareçam como tendo o mesmo comprimento, né? Da mesma forma, quando a gente estuda sobre a Lua, a gente sabe que a Lua está a 400 mil quilômetros de distância. Mas por mais que a gente saiba disso, quando a gente olha para a Lua, ela não parece ter essa distância, ela parece estar muito mais perto. De modo que quem acha que a percepção ela é influenciada por conceitos, nos deve uma explicação para o fato da experiência perceptual não ser afetada pelos nossos pensamentos nesses casos específicos, né?
Então, nessas últimas 2 aulas, a gente distinguiu 3 ataques distintos ao fundacionismo tradicional. Sellars argumenta que todas as pretensões ao conhecimento requerem suporte tradicional, suporte racional, né? Ou seja, justificação, pelo que as crenças relativas à experiência não podem ser concebidas como não inferencialmente justificadas. Por quê? Porque justificação para Sellars é uma entidade discursiva e uma experiência não conceitual não poderia justificar então crenças sobre ela, pelo fato da experiência ser não conceitual e portanto não discursiva, né? Então, para Sellars, isso mostraria que a justificação é uma noção essencialmente inferencial, né? De modo que você não poderia ter crenças básicas desse tipo. A segunda linha de argumentação wittgensteiniana é que a própria noção de experiência não conceitual é insustentável, né? Porque você aplicar conceitos a uma experiência não conceitual no sentido do jeito que o fundacionista tradicional diz, seria o equivalente a ter uma linguagem privada, o que não é possível. E por último, vimos que alguns autores rejeitam o fundacionismo como argumento de que a natureza da experiência perceptual depende da nossa capacidade de ter pensamentos. Esses autores rejeitam o fundacionalismo com o argumento de que a nossa própria experiência perceptual depende dos conceitos que nós temos. Tá bom, gente? Então, isso daqui é mais ou menos o que eu dei na aula, né? Eu sei que foi muito mais rápido, mas de qualquer forma a gente se vê na próxima segunda. Um abraço.